Falando sobre os polígonos. Bom, antes de nós falarmos sobre os polígonos, nós precisamos saber o que é uma linha poligonal. Quem sabe me dizer o que é uma linha poligonal? Quem sabe dizer o que é uma linha poligonal? Então, galerinha, o que é uma linha poligonal? É formada pela sucessão de segmentos de reta, segmentos de reta, consecutivos. O que acontece aqui, galerinha? Esses segmentos de retas, eles vão ser consecutivos da seguinte forma. Vamos olhar aqui, ó. Ó, consecutivo, tá vendo? Onde acaba um, começa o outro. Aonde acaba um, começa o outro. Onde acaba um, começa o outro, certo? Ó, mesma coisa aqui. Só que tem um detalhe. Para essas linhas poligonais, para essa linha poligonal ser considerada um polígono, ela tem que ter duas características. Quais são as duas características? Ela tem que ser simples e fechada. O que significa? Ó, então tem que ser uma linha poligonal fechada e simples. O que significa dizer que ela é fechada, né? Que não tem nenhuma parte aberta como essa daqui. O que significa dizer que ela é simples? Que não tem nenhuma parte que se cruza. Por exemplo, aqui, ó, não é simples. Por que não é simples? Porque se cruzam. Então, se cruzam algum segmento de reta, então não é considerado um polígono. Só é considerado um polígono quando é fechada e simples. Então, dessas 4 figuras que eu tenho aqui, apenas a terceira é considerada um polígono. Então, como é um polígono de 4 lados, a gente chama de quadrilátero. Perfeito. Ou um polígono, ele é convexo ou ele é côncavo. Josiele, mas qual é a diferença entre essas duas classificações? Bom, galerinha, você tem que observar o seguinte. Quando eu pego 2 pontos no polígono e eu ligo esses 2 pontos por meio de um segmento de reta, ou seja, eu vou unir esses 2 pontos, e essa região ela está contida no polígono, eu tenho um polígono convexo, certo? Mas se eu tenho um polígono, represento 2 pontos nele, certo? E traço um segmento entre esses 2 pontos, e esse segmento não está totalmente dentro do polígono, ele é côncavo. Então, quer dizer que a diferença está de acordo com o segmento aqui desenhado. Então, vamos escrever isso. Então, então vamos escrever aqui que é um convexo. Então, é convexo, né? Vou colocar aqui convexo. Opa. Então, ó, quando que ele é convexo? Quando qualquer segmento que une 2 pontos está contido nela. Vou colocar, está contido no polígono, para ficar fácil de compreender. Quando eu falo contido no polígono, é no interior, tá, galerinha? Então, vamos entender isso, né? Ó, tenho 2 pontos.
Tenho aqui um segmento que une esses dois pontos. Esse segmento está dentro do polígono? Está no interior do polígono? Sim, então é convexo. Se não, se ele não está contido completamente, ele não é convexo, ele é o quê? Côncavo. Então, vamos escrever aqui sobre o côncavo. Côncavo. Então, é quando um segmento que une dois pontos, quando um segmento que une dois pontos, quando um segmento que une dois pontos não está completamente contido no interior do polígono. Então, galerinha, a diferença está aí, certo? Está em que um está completamente contido e o outro não está completamente contido. Tranquilo até aqui, galerinha? Vocês conseguem, então, diferenciar aqui neste polígono. Este polígono que nós temos aqui é um pentágono, certo? E aí, nesse pentágono, a gente pode encontrar algumas coisas, certo? A primeira coisa que a gente pode observar em um polígono são seus lados, certo? Lembrando que os lados, eles são representados de que forma? São segmentos de reta, né? Então, de um ponto ao outro. Então, vamos comigo aqui, galerinha. Quais são os lados deste polígono? Quem sabe me dizer quais são os lados deste polígono? É para colocar quantidade ou se Não, tá, ele quer saber quais são os lados. Ele está perguntando quais são os lados e não quantos lados são. Tipo, segmento de reta, tipo AB. Isso. Toda vez que falar, galerinha, de lados de um polígono, é o segmento, tá bom? Então, qual é o primeiro lado aqui? AB. AB. Segundo BC, lado, BC. CD, DE. Depois, CD. DE. E EA, né? Porque são 5 lados, ó. EA. Certo? A gente coloca esse tracinho aqui porque é um segmento de reta, né? Tem começo e fim. O que mais que nós podemos encontrar em um polígono? Todo polígono tem vértice. Quais são os vértices desse polígono? É tipo os ângulos? Para contar os ângulos? Não. O que são os vértices, galerinha? São os pontinhos do polígono. E esses pontinhos são representados por uma letra. Então, os vértices desse polígono são os pontos A, B, C, D e E. Ok? Assim como eles têm vértices, eles também têm diagonais. Que posteriormente nós vamos aprender a encontrar o número de diagonais de qualquer polígono. Então, vamos aqui, ó. Quantas diagonais esse polígono tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, vamos representar essas diagonais. Quais são as diagonais aqui, então? Ó, AC, AD. Então, vamos representar aqui. AC, a primeira diagonal, ó, AC, depois AD. Certo? Depois, BD, DE. BE. Certo? BE. Depois, CA e CE. Certo? Depois, DB. Opa, DB é a mesma coisa que BD, então não escrevo novamente, porque é a mesma diagonal. Depois, DA é a mesma coisa que AD, não preciso repetir porque é a mesma diagonal. E EC também não, porque é a mesma diagonal que CE, ok? E EB é a mesma diagonal que BE. Então, fechamos as diagonais. Depois, nós também podemos encontrar os ângulos internos. Certo? Quais são os ângulos internos, então,
deste polígono. Como que eu represento o ângulo interno de um polígono? Por exemplo, como que eu vou representar esse ângulo aqui, ó? Quem sabe me dizer? Galerinha, da seguinte forma que a gente representa o ângulo. Eu quero saber desse ângulo, então eu vou pegar, ó, esse ângulo tem quais lados? EA e, ó, AE e AB. Então, eu represento esse ângulo, tem duas formas de eu representar. Ou eu represento assim, ó, AB, ou eu represento apenas o A, ok? Sempre o vértice do ângulo está no meio com um chapéuzinho. Então, como que eu represento o ângulo B aqui? ABC. ABC. Como que eu represento o ângulo C? BCD. BCD. Como que eu represento esse ângulo D? CDE. Como que eu represento esse ângulo E? DEA. Pronto, representamos os 5 ângulos internos deste pentágono. Mas e os ângulos externos? Como que a gente representa? Os ângulos externos são os ângulos que estão do lado de fora, né? Eles já estão aqui até representados, né? Ou o chapéuzinho aqui, ó. A, B, C, D, E. Então, como que eu vou representar esses ângulos externos? A, B, C, D e E. Então, pronto, galerinha. Então, os elementos que nós podemos encontrar em qualquer polígono convexo são lados, vértices, diagonais, ângulos internos e ângulos externos. Então, nós vamos trabalhar aqui agora, galerinha, as classificações dos polígonos, enquanto aos seus lados, ok? Então, olha, se um polígono tem 3 lados, a gente chama ele de triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, undecágono. 12 lados, dodecágono. Aí ele já pulou para o 15, que são os principais, né? 15 lados, pentadecágono. 20 lados, isocágono. Então, galerinha, essas são as classificações do polígono enquanto aos seus lados. Mas os polígonos também têm algumas classificações, outras classificações também de acordo com os seus lados. Quais são essas classificações? São as seguintes: equilátero. Quando que um polígono é considerado um equilátero? Quando todos os lados têm a mesma medida. Então, se eu tenho um polígono em que todos os seus lados têm a mesma medida, eu chamo esse polígono de equilátero, certo? Segunda classificação que a gente pode ver aqui, equiângulo. O que vocês acham que é um equiângulo? Muito bem. Todos os ângulos congruentes. O que significa afirmar que todos os ângulos são congruentes? Que todos os ângulos têm a mesma medida. Medida, perfeito. E a terceira classificação aqui que a gente vai trabalhar é regular. Quando que um polígono é considerado um polígono regular? Quem sabe me dizer? Muito bem, então vamos escrever aqui, ó. Da seguinte forma, galerinha, o polígono vai ser regular quando ele é equilátero e equiângulo. O que isso significa dizer? Quando
todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos são congruentes. São congruentes. Beleza, galerinha? Então, a parte de polígonos que a gente tinha para falar hoje era essa, que sobre as classificações dele enquanto ao número de lados e sobre a classificação deles com relação à medida dos seus lados e à medida dos seus ângulos, ok? Então, ele é equilátero quando todos os seus lados têm a mesma medida, ele é equiângulo quando todos os ângulos são congruentes e ele é considerado um polígono regular se ele é equilátero e equiângulo, ou seja, todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos congruentes. Então, galerinha, nós vamos continuar falando dos polígonos. Só que hoje nós vamos trabalhar a diagonal de um polígono. O que é a diagonal de um polígono? Bom, a diagonal de um polígono são essas linhas aqui, ó, vermelhas, certo? O que essas linhas vermelhas representam? Um segmento de reta. Então, a diagonal de um polígono é o segmento de reta que liga um vértice ao outro. Mas esse vértice não pode ser consecutivo. Por que não pode ser consecutivo? Porque se eu ligar o A ao B, eu não vou ter uma diagonal. Eu vou ter o lado deste polígono, ok? No caso desse pentágono. Então, a diagonal, sempre que nós falarmos de diagonal, então vamos escrever aqui. A diagonal é o segmento de reta. Então, diagonal é o segmento de reta que une. Então, beleza, galerinha. Então, primeira coisa, a gente tem que saber o que é a diagonal. Então, a diagonal é o segmento de reta que liga, né, que une dois vértices não consecutivos. O que é não consecutivos? Não pode estar um ao lado do outro. Porque se estiver um ao lado do outro, nós não vamos traçar uma diagonal, nós vamos traçar o lado deste polígono, ok? Bom, antes de nós traçarmos as diagonais, nós podemos encontrar um número total de diagonais. Como que a gente pode encontrar um número total de diagonais? Da seguinte forma, o número de diagonais de um polígono pode ser dado da forma n, que multiplica n menos 3, dividido por 2. Por quê? Por que a gente vai fazer isso? Galerinha, tem alguns polígonos que têm um número de lados muito grandes. Então, não tem como a gente traçar todas as diagonais, mas tem como a gente saber o total de diagonais que ele poderá ter. Por exemplo, aqui nós temos um pentágono, certo? Neste pentágono, nós sabemos que ele tem 5 lados. Então, nós podemos descobrir o número total de diagonais dele. De que forma? Substituindo aqui na regrinha das diagonais. Então, eu tenho o quê? Que a diagonal de um polígono é igual a 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5, que multiplica 5 menos 3, dividido por 2, certo? Bom, primeiro nós resolvemos o parênteses, porque sempre que a gente tem uma expressão matemática com parênteses, o parênteses é a prioridade. Então, 5 menos 3, 2. Então, 5 vezes 2 dividido por 2. 5 vezes 2, 10. 10 dividido por 2, 5. Certo? Então, quer dizer que este polígono terá 5 diagonais. Então, vamos representar. Aqui já tem 2, certo? Vamos ligar as outras. Mais uma. Outra, certo? E para concluir, mais uma. Então, vamos lá. Coloquei aqui um exemplo que fala o seguinte. Determine o número de diagonais de um quadrado e de um hexágono regular. Bom, vamos começar aqui pelo quadrado, certo? Primeira coisa que nós temos que saber sempre quando vamos calcular a diagonal é o número de lados do polígono, certo? Por exemplo, o quadrado. Quantos lados o quadrado tem?
Quantos lados, galerinha? Muito bem, 4 lados. Então, a gente vai lá na formulazinha das diagonais. Então, o número de diagonais vai ser igual a n, que multiplica n menos 3, dividido por 2. Substituindo, o que nós vamos ter? Que a diagonal será igual a 4, que multiplica 4 menos 3 sobre 2. 4 menos 3, quanto é, galerinha? Sempre começa pelo parênteses. 4 menos 3, 1. 4 vezes 1, dividido por 2. 4 vezes 1, 4. Dividido por 2, quanto é? 2. Então, quer dizer que esse quadrado terá duas diagonais, certo? Então, se eu desenho um quadrado aqui, ó, desenhar um quadrado aqui para vocês. Se eu desenho um quadrado, o número máximo que eu consigo de traçar de diagonais nesse quadrado são duas, certo? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho o lado A, B, C e D. Traçando as diagonais, o que eu vou ter aqui, ó? O A com o C, o AC e o BD. Pronto. Porque se eu ligar o B com o C, é o lado. O C com D é outro lado do quadrado. O D com o A, outro quadrado. E o A com o B, outro. Tem que saber quantos lados tem um hexágono, certo? Então, o hexágono é um polígono de quantos lados? Quem sabe me dizer quantos lados tem um hexágono? 6. 6 lados, muito bem. Então, vamos calcular a diagonal deste polígono. Então, a diagonal será igual a 6, que multiplica 6 menos 3 sobre 2. Resolvendo a subtração, 6 menos 3, 3. Então, vai ficar 6 vezes 3 dividido por 2. 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 2, quanto é? Tabuada do 2. Qual é o número que eu multiplico por 2 e obtenho 18? 9. 9. Então, serão 9 diagonais, certo? E aí, Samuel, 9 diagonais já não é óbvio, tá? Você não consegue ver isso não é tão facinho assim de ver, tá bom? Entendi. Vai. 20. Estou vendo parênteses. Então, vai ficar como? Diagonal igual a 20, que 170. multiplica 20 menos 3, 17 sobre 2, certo? Arma continha, não fica tentando adivinhar. Então, 20 vezes 17. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 2, 14. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. Então, 0 mais nada, 0. 4 mais 0, 4. 1 mais 2, 3. Então, nós vamos ter aqui 340 dividido por 2, certo? Então, nós vamos ter qual número de diagonais? Vamos dividir. 340 dividido por 2. Vamos começar por 3. 3 dividido por 2, 1. 3 menos 2, 1, desce o 4. 14 dividido por 2, 7. 14 menos 14, 0. Restou um 0 aqui no dividendo, então eu tenho que pegar ele e colocar no quociente. Então, nós vamos ter 170 diagonais. Então, galerinha, 170 diagonais para você desenhar à mão não é algo simples, tá? É impossível praticamente. Então, por isso, sobre os ângulos de um polígono convexo. Bom, primeiro que a gente vai falar aqui é sobre a soma das medidas dos ângulos internos. Como nós já aprendemos, o triângulo tem 180 graus a soma de seus ângulos internos. O quadrilátero tem 360 como soma dos seus ângulos internos. Só que aí, para a gente gravar exatamente qual é a soma dos ângulos internos de todos os polígonos, nós teríamos que ter uma memória muitíssimo boa. Então, ao invés de decorar ou gravar aí as medidas, nós
podemos calcular, nós podemos encontrar essas medidas. De que forma? Da seguinte forma, esse SI representa soma dos ângulos internos, né? Soma internos. E toda vez que eu tiver um polígono e quiser encontrar a soma dos ângulos internos, basta eu fazer o número de lados menos 2 e multiplicar por 180, certo? Então, dessa forma, vamos provar então que o triângulo tem realmente... Vamos provar então que o triângulo tem realmente 180 graus como medida dos seus ângulos internos, certo? De que forma? SI, soma dos ângulos internos, é igual ao número de lados menos 2. Quantos lados tem um triângulo? 1, 2, 3. Então, vai ficar 3 menos 2 vezes 180, certo? Então, vamos lá. 3 menos 2, 1. 1 vezes 180, 180 graus. Então, tá ok, né? Todo triângulo, a soma dos seus ângulos internos é 180 graus. Perfeito. Mas e o quadrilátero? Vamos mostrar que realmente o quadrilátero é 360. Então, vai ficar como SI igual a 4 menos 2 vezes 180. Então, a gente resolve, né? 4 menos 2, 2. 2 vezes 180, 360. Então, pronto, nós acabamos de mostrar que realmente um quadrilátero, a soma dos seus ângulos internos é de 360 graus. Bom, mas e um pentágono? Aí a gente substituiria aqui o n por 5. E um hexágono? Íamos substituir o n por 6. E assim sucessivamente. Ficou claro isso, galerinha? Então, o que acontece aqui? Na última aula, a gente aprendeu que a soma dos ângulos internos de um polígono é dada da seguinte forma. O número de lados menos 2 multiplicado por 180 graus. E aí, nós já havíamos aprendido que em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus. E também já havíamos aprendido que em um quadrilátero, a soma dos ângulos internos é 360 graus. Então, eu mostrei aqui para vocês, usando a regrinha, que o que nós afirmamos anteriormente é verdadeiro. E se eu precisar encontrar a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero, basta eu substituir pelo número de lados, ok? Josiane, por que você está retomando isso? Porque o conteúdo de hoje nós vamos falar sobre a soma dos ângulos externos e sobre um ângulo interno e um ângulo externo. E vai precisar dessa parte aqui do conteúdo, ok? Beleza. Então, vamos aqui para a parte da soma dos ângulos externos de um polígono. Gente, o que é um ângulo externo? Um ângulo externo é um ângulo que está de fora do polígono, certo? Então, a palavra externo vem da ideia de fora, ok? Está do lado de fora. E a soma dos ângulos internos externos de qualquer polígono é igual a 360 graus. Então, não vai mudar. Qualquer polígono que eu tiver, a soma de seus ângulos externos será igual a 360 graus. Bom, tá, beleza, Josiele. Mas e aí? Para que a gente vai usar isso? Para a parte dos ângulos externos, certo? Então, eu tenho aqui que a medida do ângulo interno de um polígono regular... Então, galerinha, nós aprendemos então a respeito da soma dos ângulos internos. É o seguinte, eu vou ter aqui um polígono qualquer, e se eu não sei a medida dos seus ângulos, lembrando que a gente está falando de polígonos regulares, né? O que são polígonos regulares? Vamos lembrar aqui, o que são polígonos regulares? Quem sabe me dizer? Então, só retomando aqui, ó, um polígono regular, eles têm os lados iguais e ângulos congruentes, tá? Então, quando eu falo aqui para encontrar um ângulo interno, eu já sei que por ele ser regular, todos os seus ângulos internos terão a mesma medida. Então, por exemplo, aqui, desenhei um triângulo regular. O que é esse AI? É o ângulo interno aqui, ó.
certo? Então, eu vou chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C. Então, esse aí é a medida desse ângulo A, que é igual à medida do ângulo B, que é igual à medida do ângulo C. Bom, nós aprendemos que esse numerador aqui é o quê? O SI, não é? O que é o SI? Soma dos ângulos internos. Então, se eu sei que a soma dos 3 ângulos internos de um triângulo é dado dessa forma, como que eu vou encontrar a medida de cada um desses ângulos? Dividindo pelo número de lados. Então, galerinha, toda vez que eu tiver um polígono e quiser encontrar a medida dos seus ângulos internos, eu vou fazer o quê? Número de lados menos 2. O resultado eu vou multiplicar por 180 e o resultado eu vou dividir pelo número de lados. Então, vamos encontrar aqui a medida dos ângulos internos deste triângulo regular? Então, eu vou ter aqui o quê? Que o AI vai ser igual a 3 menos 2 vezes 180 dividido por 3, certo? Quanto que é 3 menos 2, galerinha? Muito bem, 1. Então, vai ficar 1 vezes 180 dividido por 3. A gente pode fazer direto aqui, né? 1 vezes 180, 180. 180 dividido por 3, quanto é? Tabuada, né? 18 dividido por 3 e acrescento 0. Quando resulta, galerinha? 30. 30, não é 30, coração, porque 3 vezes 30 é 90. Quanto é aí? Que número que eu multiplico por 3 e obtenho 18? 6, acrescento 0, fica 60 graus. Então, quer dizer que cada um desses ângulos internos aqui do triângulo tem exatamente 60 graus, certo? Bom, e o ângulo externo? Como que eu vou calcular? Sempre o SE, né, 360, dividido pelo número de lados. Então, como que eu vou calcular aqui, por exemplo, a medida deste ângulo externo aqui? Ó? Vou chamar aqui de ângulo Czinho, ó. Como que eu vou saber a medida desse ângulo externo? Você vai calcular da seguinte forma. O ângulo externo é igual a 360 graus dividido pelo número de lados. Quantos lados tem um triângulo? 3. Então, 360 dividido por 3. Galerinha, se vocês estiverem tendo dificuldade nas divisões, arma a continha. Então, vamos armar aqui, ó, 360 dividido por 3, certo? Começa por 3, que fica 1. 3 menos 3, 0. Desce o 6. 6 dividido por 3, quanto é? Muito bem, 2. 2. 6 menos 6, 0. Sobrou um 0 aqui no dividendo. Você vai descê-lo e colocar no quociente. Então, nós temos aqui que o ângulo externo vai ser de 120 graus. O exemplo 1, eu coloquei aqui para vocês o seguinte, turma. Determine a medida dos ângulos internos de um polígono regular de 24 lados. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, esse polígono, ele tem exatamente n igual a 24, certo? Então, como que a gente vai calcular a medida desse ângulo interno? Da seguinte forma, AI igual a n menos 3, certo? Olha lá, ó, como que vai ficar lá, ó. Opa, n menos 2. N menos 2 vezes 180 dividido pelo número de lados, certo? Então, por isso que eu coloquei ali aquele n igual a 24, para ficar fácil nossa visualização. Então, esse aí será igual a 24 menos 2 vezes 180 dividido por 24. Primeiro, nós vamos resolver a subtração, certo? Então, 24 menos 2, 22 vezes 180. E o resultado nós vamos dividir por 24.
Galerinha, aqui não tem como a gente trabalhar com adivinhação. Você vai ter que armar a continha mesmo, bonitinha. 180 vezes 22, tá? Pra ficar legal. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. Põe o 6 e vai, 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. Põe o 6 e vai, 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então, o resultado aqui será 0, 6, 9, 3. Só que ainda não acabou, porque nós temos que pegar esse valor, 3.960, e dividir por 24, certo? Então, vamos lá. 3.960 dividido por 24. Bom, aqui eu vou dar um minutinho para vocês fazerem essa conta para mim. Vamos lá. 9 menos 4, 5. 3 menos 2, 1, desce o 6. 156 dividido por 24, 6. E aí, galerinha, quanto que é 6 vezes 24? Seis vezes 24, quanto é? 6 menos 4, 2. 5 menos 4, 1. Desce o 0. 120 dividido por 24. Dá 5. 5. 120 menos 120, 0. Então, pronto. Temos que cada ângulo interno deste polígono de 24 lados é 165 graus. Beleza, galerinha? Ok. Deixa eu voltar aqui. Beleza, turma? Então, quando eu falo que um polígono é inscrito em uma circunferência, eu estou dizendo que esse polígono está dentro da circunferência, ok? Bom, mas quando que o polígono está circunscrito? Então, ó, qualquer polígono regular pode ser circunscrito a uma circunferência, ou seja, são polígonos que estão no exterior da circunferência. Então, se você observar, o inscrito, o polígono está dentro da circunferência. O circunscrito é ao contrário. A circunferência está dentro do polígono. Ou seja, o polígono ele está em torno da circunferência. Ok, galerinha? Então, vocês precisam saber diferenciar isso, certo? O que é inscrito de circunscrito. Então, tem a imagem aí abaixo, ok? Tem algumas observações também. Na figura 1, é possível dizer que o hexágono está inscrito na circunferência, ou ainda que a circunferência circunscreve o hexágono. Na figura 2, é possível que o hexágono circunscreve a circunferência, ou seja, está dentro da circunferência, ou ainda, que está fora da circunferência, a circunferência está dentro dele, ou ainda que a circunferência está inscrita no hexágono. Então, galerinha, inscrito dentro, circunscrito fora, ok? Bom, então falando sobre polígonos inscritos em uma circunferência, nós vamos trabalhar agora o ângulo central. O que é o ângulo central de um polígono? O ângulo central de um polígono regular é o ângulo central da circunferência, cujos lados passam por dois vértices consecutivos do polígono regular inscrito na circunferência. Vamos entender isso melhor. Bom, eu tenho aqui um hexágono, certo? Inscrito numa circunferência. Bom, todas as diagonais foram traçadas aqui, sim ou note? Sim. O que é o ângulo central? É eu pegar aqui, ó. Eu pegar dois lados aqui, em que o vértice é a origem, certo? E esses dois lados vão formar um ângulo. E esse ângulo aqui a gente chama de ângulo central. Como que a gente encontra a medida de um ângulo central? A gente chama o ângulo central de AC. E para encontrar a medida do ângulo central, a gente tem que pegar 360 e dividir por ele. Então, como que ficaria aqui? Ó, se eu pegar aqui e quiser saber a medida desse ângulo central aqui que está demarcado, basta eu fazer AC igual a 360
dividido pelo número de lados. Quantos lados tem um hexágono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 360 dividido por 6. Então, quer dizer que esse ângulo central aqui é igual a 60 graus, porque 360 dividido por 6 é igual a 60 graus. Então, toda vez que ele te pedir para encontrar a medida do ângulo central, você vai pegar o 360 e dividir pelo número de lados deste polígono inscrito na circunferência, certo? Então, aqui, o livro trouxe alguns exemplos de ângulos centrais. Então, por exemplo, aqui, ele te deu primeiro um pentágono inscrito em uma circunferência. Como que a gente vai encontrar a medida do ângulo central deste pentágono? Dividindo 360 por 5. Então, o ângulo central tem 72 graus. Esse hexágono a gente já calculou, né? E o decágono? Ele pegou 360 e dividiu por 10. Bom, 360 dividido por 10, 36. Então, cada um desses ângulos centrais aqui tem 36 graus. Beleza, galerinha? Explicando aqui, galerinha. O ângulo externo de um polígono sempre é dado da seguinte forma. 360 graus dividido pelo número de lados. Então, aqui a gente vai fazer 360 dividido por 40. Corta o zero, corta o zero. 36 dividido por 4, 9 graus, ok?